por gentileza, abra no Salmo 133. Livro dos Salmos. Abra o Salmo 133. Você que está em casa, eu estou de olho aqui também na transmissão. Coloca aí o nome da sua célula. Se você ainda não curtiu essa transmissão, é muito importante você curtir para que o YouTube entregue para mais pessoas essa transmissão. E também, se você ainda não é inscrito no canal da igreja, esse sininho que está aí pertinho, onde você pode olhar no seu monitor, clica nele e também se inscreve no canal da nossa igreja para que você receba todo o material, todo o conteúdo que nós temos para edificar a sua vida. E quem está aqui também encontrou o texto, diga amém. Amém. Gente, antes de ler o texto, quantos aqui já pediram alguma bênção para Deus? Quantos aqui já fizeram uma oração pedindo uma bênção para Deus? Joia. Ok. Com base no texto de hoje, você vai aprender que existem bênçãos que você não vai mais pedir para Deus. Existem bênçãos que você vai apenas alinhar o seu posicionamento e se colocar no lugar onde Deus está ordenando, destinando a sua bênção. Repita isso: existe um lugar que, se eu me colocar nele, eu serei abundantemente abençoado. Então não é uma questão do quanto você ora mais, não é uma questão do quanto você pede mais, é uma questão do quanto você entendeu um princípio, e por colocar esse princípio em prática, isso posiciona a sua vida espiritualmente num lugar onde Deus ordena a sua bênção. Quem entendeu isso? Quem quer verdadeiramente estar nesse lugar? Amém, amém. Então vamos lá. Salmo de número 133 nos diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem de que forma? Em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor faz o quê? Concede a bênção da vida para sempre. Repita isso: ali o Senhor concede, ordena a bênção para todo sempre. Fecha os teus olhos um minuto. Pai, a tua palavra foi lida e eu amo a tua palavra. E eu não tenho nenhuma dúvida do poder transformador desta palavra. O teu evangelho, Pai, é poderoso para transformar a vida de todo aquele que crê. E nesta noite, Pai, eu peço a Ti que pelo Teu Espírito Santo, nenhum coração tenha força suficiente para impedir que a Tua palavra encontre o lugar necessário. Toda barreira espiritual, tudo aquilo que tenta distrair e desviar a atenção do teu filho e da tua filha, eu repreendo no nome de Jesus, Pai. E que neste momento, diante da tua palavra, o nosso foco, a nossa atenção esteja no Senhor, esteja na tua palavra, e que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da tua palavra, Pai, que eu creio que vai crescer, que vai frutificar e que vai gerar resultados tremendos na vida do teu filho e da tua filha, Pai.
abençoe a tua igreja, abençoe a todos nós, para a honra e a glória do Senhor, nós assim oramos e cremos. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Hoje eu quero falar de um casamento que deu certo. Repita isso, um casamento que deu certo. Quem já ouviu falar de casamento que deu errado? Levanta a mão aí, vamos ver. Não é difícil, né? Mas hoje eu quero falar de um casamento que deu certo. E repita isso, o casamento da comunhão com a evangelização. A comunhão e a evangelização, quando promovidos esse casamento, deu muito certo. Se você olhar para os relatos bíblicos do que era a igreja primitiva andando em comunhão enquanto evangelizava, você vai ver sem nenhuma dúvida que esse casamento deu certo. Se você olhar para a história da igreja através dos séculos e ver a igreja nos períodos em que em comunhão deram testemunho do Cristo vivo, você vai perceber grandes avivamentos e desencadeando muitas vidas se rendendo a Cristo. E eu não tenho nenhuma dúvida que no ambiente de comunhão é o ambiente onde Deus ordena o quê? A sua bênção. É onde Deus se revela, é onde Deus opera, é onde milagres acontecem, é onde o sobrenatural se torna visível, palpável e percebido. Então, uma coisa que nós precisamos entender enquanto igreja é que não existe evangelização eficaz se nós não temos um ambiente de profunda comunhão. Quantos aqui, sinceramente, conhece alguém na família ou grupo de amigos que precisam ser salvos por Jesus? Quantos aqui conhecem? Olha aí. Uma coisa que está claro: essas pessoas raramente serão salvas através de um desconhecido. E eu posso provar isso. Por exemplo, quantos aqui conheceram a Jesus e tiveram a vida impactada por Ele, e o canal para você conhecer Jesus foi alguém desconhecido? Vamos ver, levanta a mão aí. Quem foi para Jesus através de um desconhecido? Uma pessoa, duas, três. Agora preste atenção, quantos aqui conheceram a Jesus através de um amigo, de um parente, de um familiar, de alguém que você conhecia, quem sabe professor, quem sabe alguém que tinha minimamente uma relação com você? Levanta a mão e vamos ver. Olha isso. Praticamente 98, 99% foi alcançado por alguém que você tinha relacionamento, que você tinha um certo conhecimento, um certo contato. Então pense um pouquinho. Quem foi a pessoa que influenciou você a vir para Jesus? Quantos aqui tem clareza de quem foi essa pessoa? Vamos ver, levanta a mão aí, vamos ver. Eu quero te desafiar hoje a fazer uma coisa. Manda uma mensagem agradecendo essa pessoa pela forma como ela ajudou a você viver o que você está vivendo hoje com Jesus. Tem pessoas que às vezes deixam para agradecer quem ganhou elas para Jesus depois que elas morrem. A pessoa morreu, daí os filhos espirituais aparecem. Ai, era o meu pai na fé. Ai, era a minha mãe na fé. Ai, ele me levou para Jesus. Ah, ela me levou para Jesus. Reconhece que depois que morreu. Se está viva a pessoa que te ganhou para Jesus, que te influenciou para conhecer Jesus, ainda hoje, manda uma mensagem agradecendo essa pessoa. Porque sinceramente, sua vida melhorou depois que Jesus chegou na sua vida? Sim ou não? Você tem certeza da vida eterna, da salvação da sua alma depois que Jesus entrou na sua vida? Sim ou não? Então faz isso. Porque ao fazer isso, a unção que você honra é a unção que você habilita na sua vida.
Se você quer ser um ganhador de almas, se você quer ser alguém que conecta pessoas a Deus, se você quer ser um canal para revelar Jesus às pessoas, você precisa aprender a honrar quem te levou para Jesus. Honrar quem dedicou tempo evangelizando a sua vida, amando a sua vida, demonstrando o amor de Deus para você. Repita isso: a unção que eu honro é a unção que eu habilito na minha vida. E uma forma de honrar é sendo grato, amém? Mas aí o que é interessante, gente? Geralmente se ouve respostas a essa pergunta que foi um irmão, que foi um amigo do trabalho, que foi um parente, um professor, e uma pequeníssima porcentagem dirá que foi um estranho, que é o que nós testemunhamos aqui agora. Pouquíssimas pessoas irão dizer que foram ganhas para Jesus por um estranho. E aí uma coisa que você precisa ter muito claro: essa pessoa que você conhece, que ainda não tem Jesus, quem é a pessoa mais provável para ganhar ela para Jesus? Sou eu ou é você? Eu nem sei quem é essa pessoa, mas você sabe quem é. Você sabe onde ela mora, talvez você sabe onde ela trabalha, talvez você tenha o contato do telefone dela, talvez você tenha o contato do Facebook ou do Instagram dela. Você é a pessoa mais perto. E quem que Deus vai usar? Logicamente, quem está mais perto. Porque é fato que nós somos influenciados por quem está mais perto. É assim ou não é, gente? Então, uma pesquisa que foi realizada por um instituto americano sobre crescimento de igreja chegou à seguinte informação. Olha que interessante, gente. Uma pesquisa sobre como as pessoas chegam na igreja e se entregam a Cristo. 2% pela necessidade pessoal. Bateu a dor, correu para a igreja. Já viu aquela história? Não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. 2%, e foram 14 mil pessoas entrevistadas. 3% simplesmente entrou numa igreja. Era dia de culto, a porta estava aberta, a pessoa entrou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E aí acabou ficando, acabou permanecendo. E aí eu achei interessante que 6% foi por causa do pastor. 6% teve uma interferência, uma influência direta do pastor da igreja. 3% por conta do programa da igreja, ou seja, as programações diversificadas que a igreja oferece. Mas, gente, quase 90% vieram através de um amigo ou de um parente. Que é o que nós mesmos comprovamos aqui nessa breve pesquisa com o nosso grupo. E aí o que nós precisamos entender? Que não existe evangelização eficaz se não existe um ambiente de comunhão, um ambiente de relacionamento, um ambiente onde a koinonia acontece. A koinonia é um termo grego que fala da comunhão que nós devemos viver segundo o princípio e o amor de Deus. Só que quando nós queremos evangelizar sem ter essa comunhão ou essa koinonia, nós corremos o risco de viver uma koinonite. São dois termos gregos parecidos, mas que têm resultados e significados completamente diferentes. Koinonia é comunhão profunda, koinonite é desunião. É pensar só em si, é egoísmo profundo. E aí, como igreja, como células, como cristãos, como servos do Senhor, você precisa avaliar se você está vivendo uma koinonia ou uma koinonite. E olha, se você não está numa célula, ai, 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 você corre um risco altíssimo de estar entrando no caminho da koinonite, querendo viver uma vida cristã isolado, sem comunhão, sem relacionamento. Mas, gente,
Se existe um ambiente onde Deus ordena a sua bênção e vidas são impactadas, transformadas, é nesse ambiente de alegria, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de reciprocidade, nesse ambiente onde nós encorajamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, concordamos uns com os outros e vivemos essa comunhão profunda. É nesse ambiente de alegria que Jesus salva vidas, que Jesus resgata vidas. E aí eu pergunto: a sua célula é feliz? A sua célula é alegre? A sua célula tem prazer em se reunir? A sua célula tem prazer em viver comunhão? Porque se você entendeu que é nesse lugar de comunhão que está chovendo bênçãos de Deus, hoje mesmo você rompe com o isolamento. Hoje mesmo você rompe com o orgulho que te colocou no isolamento. Hoje mesmo você rompe com a dor que te colocou no isolamento. Hoje mesmo você rompe com a decepção que te colocou no isolamento. Hoje mesmo você rompe com a frustração que te colocou no isolamento. Porque tem gente que está isolada e não é por causa do Covid-19. Tem gente que está isolada porque não sabe lidar com a mágoa, com o ressentimento. Não desenvolveu o ato de perdoar. Talvez não foi batizada no batismo da humildade, onde você deixa de lado o orgulho, a prepotência, a arrogância, e se abre para viver um relacionamento com seus semelhantes, sabendo que seus irmãos também são filhos de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu não vou na célula porque ali deve ter às vezes algumas pessoas difíceis. E eu vou dizer, às vezes tem. E às vezes é você mesmo a pessoa difícil. Às vezes sou eu a pessoa difícil. Quem aqui é casado? Vamos ver. Algum dia você achou a tua esposa ou teu esposo difícil de lidar? Confessa aí. Se com quem você escolheu para dormir a vida toda, para acordar a vida toda, tem dia que é difícil. Tem dia que você não se suporta. Tem dia que você não quer nem olhar para si mesmo, porque você está chato demais. E gente, com 30 células aqui nessa igreja, não é possível que não tenha uma que você possa crescer no relacionamento com seus irmãos, no relacionamento com Deus, e nesse ambiente de comunhão, ganhar vidas para Jesus, apresentar o reino de Deus, conduzir vidas a uma transformação. Como eu já disse, se você se considera minha ovelha, a Bíblia diz, Jesus falando: eu conheço as minhas ovelhas, elas também me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Se você me reconhece seu pastor, a minha palavra pastoral para você é: esteja em uma célula. Cresça no ministério em uma célula. Se você tem dom de pastor, seja pastor numa célula. Se você tem dom de evangelista, seja evangelista numa célula. Se você tem dom de mestre, seja mestre numa célula. Se você é profeta, seja profeta numa célula. Acredite, lá na célula você tem tudo o que precisa para se desenvolver no ministério e alçar voos ainda maiores naquilo que Deus tem sonhado para você. Repita isso: no que depender do meu pastor, eu vou voar no ministério. Eu sempre vou ser um apoiador para que você cresça e viva aquilo que Deus está sonhando para você. Mas não queira cortar caminho. Viva o processo, porque é nesse processo que você vai entender onde que Deus ordena a sua bênção, onde que Deus revela o seu poder. E você vai aprender a servir a Ele, não na força do seu braço, mas na graça que Ele supre. Tudo que você vai fazer no reino, tudo que você vai fazer para Jesus, é com a graça que vem dEle, é com a bênção que vem dEle. E se você quer ganhar alguém para Jesus,
Reconheça isso. Talvez ainda não ganhou, e não é porque é difícil. Quem já ouviu falar que é difícil ganhar uma alma para Jesus? Levanta a mão aí. Quem já acha que é difícil ganhar uma alma para Jesus? É difícil ou não é? Gente, não é. É muito fácil ganhar uma alma para Jesus, desde que a gente tenha um ambiente de comunhão profunda para colocar essa alma e ela ter um encontro com o amor de Deus. Não existe coração de pedra que não seja constrangido com o amor, mas é um amor que nasce dessa comunhão. Então acredite nisso. Talvez quem você está orando para ganhar para Jesus não precisa mais da sua oração, precisa da sua atenção, precisa do seu amor, precisa de uma palavra de apreço, precisa de uma palavra de validação. Às vezes tem mãe e pai orando para salvar o filho, e o teu filho não precisa de mais oração, ele precisa que você reconheça o filho bom que ele é para você. Ele quer talvez apenas ouvir algo que demonstre amor sobre a vida dele. E acredite, toda vez que o amor aparece, é Deus que se revela, porque Deus é o quê? Amor. Deus é amor. E existem lares que ainda não provaram conversões, porque está faltando amor. Está faltando esse ambiente de comunhão profunda. Quem está entendendo isso, diga amém. Então repita após mim: comunhão e evangelização são estreitamente conectados. Vamos ler a Bíblia para ver se isso se confirma na palavra? Pega aí Atos capítulo 2, verso 44 ao 47. Eu quero ler com vocês. Capítulo 2, verso 44. Olha que coisa linda, gente. Eu amo esse texto. Quem encontrou, diga amém. O texto já está aqui, você pode acompanhar a leitura. Diz bem assim: os que criam mantinham-se de que forma? Unidos. Se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Agora dá uma olhadinha no verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor fazia o quê? Vamos lá, gente. E o Senhor fazia o quê? Diariamente os que iam sendo salvos. Depois você pode ler o texto todo e você vai perceber que o jeito deles viverem, repartindo pão de casa em casa, e aqui nós temos um exemplo muito claro das células, que reúne-se junto, come junto, ora junto, busca a presença de Deus junto. A forma de ser igreja dentro de um ambiente de koinonia fazia com que o Senhor acrescentasse a cada dia os que indo sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Quem quer ver a célula crescendo nesse ano? Quem quer ver a célula multiplicando nesse ano? Sabe qual é o segredo? Seja feliz na sua célula. Viva uma comunhão profunda na sua célula. Tira esse peso, tira essa carga. Aprofunda os relacionamentos. Acredite nisso, mais do que uma pessoa levantar a mão lá na célula e aceitar Jesus, o mais importante é ela se tornar seu amigo. Ela encontrar um lugar de acolhimento, um lugar onde ela possa ser integrada, porque se a pessoa for integrada à vida da célula, mais cedo ou mais tarde, ela tendo o impacto da palavra, ela tendo o impacto da oração, ela vai ser tocada por Jesus, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo, o coração dela vai derreter diante de Jesus, e ela vai se converter ao Senhor, e o que é melhor, já vai estar inserida na família, para ser discipulado e crescer, aprendendo passo a passo de uma vida com Jesus. Pastor, o que é mais importante? Forçar a pessoa a levantar a mão para aceitar Jesus ou integrar ela na vida da célula?
integra ela na vida da célula. Porque a decisão é uma questão de dias, detalhes, para essa pessoa estar recebendo a palavra, recebendo o amor, recebendo o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para transformar e salvar qualquer pessoa. Quem entendeu isso? Então, meu irmão, qual é o nosso grande desafio? Sermos agentes, promotores desse ambiente de comunhão. E eu pergunto, a sua célula é mais feliz quando você chega lá? O nosso culto é mais alegre e feliz porque você veio? Confessa aí. Você fica feliz quando você vê que alguém chegou no culto? Você fica feliz quando você reencontra o seu irmão? Você fica feliz quando chega o dia da célula para vocês se reverem, orarem uns pelos outros, dar testemunho de como Deus está cuidando da vida de vocês e falar das coisas lindas que Deus operou? Gente, é nesse ambiente de comunhão que a gente vive coisas profundas com Deus, que a gente vive experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes, pastor Lucas, as pessoas querem inventar um monte de coisa para viver algo sobrenatural em Deus. Mas repita isso, gente: Deus, Jesus, o Espírito Santo se revela na simplicidade. E às vezes é no partir do pão lá da célula que o amor flui e vidas são impactadas e salvas. E você é um instrumento de Deus nessa salvação desta vida. E sabe o que é interessante, gente? Um dia, se Jesus não voltar, sabe onde é o nosso fim? Desse corpinho bonito que nós temos? Vai ser dentro de um caixão. E para além do caixão, a sua casa não vai. Para além do caixão, pastor Lucas, aquele saldo que está investido lá, que é quase 1 milhão, não vai. Para além do caixão, essa beleza que você aprecia tanto em si, não vai. Para além do caixão, a sua lancha não vai, a sua casa na praia não vai. Para além do caixão, o que vai contar são as vidas que você ajudou a ser salvas. São as vidas que você cooperou para conhecer Jesus e terem os seus nomes escritos no livro da vida. C.S. Lewis, ele diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E às vezes a gente gasta a nossa vida toda em coisas que não são eternas, a nossa energia toda em coisas que não são eternas. Mas sinceramente, o quanto você tem focado naquilo que vence a morte, naquilo que é para além do caixão? Gente, eu posso dizer isso com propriedade. Eu tive algum momento no meu ministério que eu era aquele pastor assim, que quando tinha alguém no hospital que estava no morre e não morre, já viu situação assim, que a pessoa fica lá e vai, não vai, vai, não vai. Aí as pessoas me chamavam para orar, porque daí a pessoa vai. Não era o pastor que orava para ressuscitar. Pastor, vem orar, que daí eu acho que vai descansar. Eu fiquei famoso no hospital assim. Era me chamar, orava, a pessoa descansava. E às vezes faz sentido, porque às vezes tinha alguma coisa amarrado ali na vida espiritual. Às vezes tinha que entregar a vida para Jesus, perdoar alguém. Enfim, não sei. Mas teve um momento que eu era conhecido assim. A pessoa está lá, internada, vai, não vai, chama o pastor Renato. Ele ora, a pessoa descansa. Fiquei famoso desse jeito, mas não estava gostando muito não. Depois eu passei para uma outra fase, que eu ia lá orar para despedir, a pessoa ressuscitava, voltava a viver, saía da UTI. Essa eu achei interessante. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Visitando pessoas na antessala da morte. Pastor, se eu sair daqui, eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Se eu sair daqui, eu quero evangelizar muita gente. Na antessala da morte, os maiores desejos que eu já escutei é de pessoas querendo trabalhar no reino de Deus,
se saírem daquele leito de enfermidade. E aí eu pergunto, o que você vai esperar acontecer na sua vida para você se despertar para aquilo que Jesus já disse de forma tão clara? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, agora e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu já vos tenho ensinado, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É difícil entender isso, gente? O que vocês acham? Precisa de um teólogo, de alguém que é perito em hermenêutica, no grego, para você entender o ide? Não precisa. Mas agora o que nós precisamos entender? Não existe um ide eficaz se você ainda não entendeu o que é a comunhão. Se você ainda não entendeu esse ambiente de comunhão. Se você quer evangelizar sem ter um ambiente de comunhão para inserir os novos convertidos, sabe o que você é? Uma mãe e um pai desnaturado. É aquele pai, aquela mãe que abandona o filho lá na maternidade. Acabou de nascer. Já carreguei 9 meses. Vou te dar uma mamadeira com 2 litros de leite, agora se vira. Tem muita gente que vive isso no evangelismo. Ganha para Jesus e diz assim, agora procura uma igreja mais perto da sua casa e se vira. Eu contava almas dessa forma, pregava, a pessoa aceitava Jesus, eu contava as mãozinhas que levantavam. Nossa, hoje ganhei 15 almas para Jesus. Mas se me perguntasse o futuro daquelas vidas, eu não sabia o futuro de nenhuma. Porque não tinha um ambiente de comunhão para essa pessoa ser inserida, ser discipulada e crescer no Evangelho. E filho, se você cresceu sem viver essa experiência, você é um sobrevivente. Um sobrevivente. Porque o ambiente de transformação é o ambiente de koinonia, é o ambiente de comunhão profunda. É neste ambiente que Deus se revela ordenando a sua bênção. Quem está entendendo isso, diga amém. Então 3 coisas que você precisa guardar no seu coração sobre esse casamento da comunhão com a evangelização. Primeiro, a comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos de Deus. Alguém aqui tem dúvida que isso é belo e agradável para o Senhor? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso está escrito aonde? Na palavra do pastor Renato, é isso? No estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, é isso? Está escrito na palavra de Deus. Então repita isso: comunhão é agradável, é belo aos olhos do meu Senhor. Quantos aqui querem adorar a Deus, ser adoradores profundos do Senhor? Você sabia que você adora mais a Deus tendo comunhão com seus irmãos do que cantando para Ele? Que às vezes a gente pensa que ser um canarinho é adorar, e faz parte da adoração. Entretanto, uma vida, um estilo de vida que dá alegria ao Senhor, isto sim é adorar. É quando a minha vida é uma canção. E é por isso que às vezes eu arrisco cantar aqui. Quem já me viu cantar aqui? É bonito, não é, gente? O pessoal fica tudo com medo aqui de perder o lugar, sabe? Eles falam, e agora o pastor Renato vai cantar e pregar também. Mas eu canto porque o meu louvor chega suave para Deus. Sai desafinado aqui, mas chega suave para Ele, porque eu creio que Ele recebe a minha vida em adoração. E quando você preza por esse ambiente de unidade, por esse ambiente de comunhão, por esse ambiente onde o Senhor ordena a sua bênção, acredite nisso, você está adorando a Deus. Amém? Pastor, vou ter que consertar com a esposa hoje? Vai ter que consertar com o marido hoje? Vai. Se você quer agradar o Senhor, tem que consertar. Vou ter que consertar com o meu filho, pastor? Vai. Vou ter que consertar com meu pai, com a minha mãe? Vai. Se você quer agradar o Senhor, vai ter que haver um conserto. Eu costumo dizer aqui na igreja, se você brigar é 2 trabalhos, é o de brigar e o de se consertar, porque se consertar ninguém vai ficar aqui.
Brigou? Tudo bem, é 2 trabalhos, de brigar e de se consertar. E se quer evitar o trabalho, não briga. Amém? Pastor, eu vou ter então que viver em comunhão com aquele irmão. Olha, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas como você imagina que vai ser no céu? Aqui é o beco da turma dos certinhos. Aqui é o beco da turma dos santinhos. Aqui é o beco dos rebeldes, que foram salvos pela graça. E ninguém se encontra. Tem um muro aqui, quem está aqui não passa para cá, quem está ali... Será que vai ser assim, gente? Lá nós vamos estar todos juntos. Jesus morreu, não se esqueça disso, morreu na cruz do Calvário, talvez por quem você não está conversando hoje. A cruz não foi só por você. A cruz talvez foi por quem machucou você. E é difícil entender isso, enquanto humanos, não entendendo as coisas profundas e celestiais que envolvem o reino. Mas nós precisamos entender que esse Pai amoroso quer salvar vidas. E o ambiente que Ele salva, o ambiente mais propício, onde Ele ordena essa bênção transformadora, é nesse ambiente de comunhão. Então, em primeiro lugar, comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos do Senhor. Mas também, gente, repita isso, a comunhão é algo profundamente terapêutico. O texto diz que esse lugar de unidade, esse lugar de comunhão, é como o óleo e também é como o orvalho. E sabe o que é interessante, gente? Na Bíblia, o óleo ele tem um aspecto tanto de cosmético, como também terapêutico, mas também símbolo de coisas profundas e espirituais que Deus faz na nossa vida. Quem aqui já está cheio do azeite? Você já entende essa expressão, né? Quem está curtido no óleo já sabe que está, né, tá melhorzinho na vida. Por quê? Se entende que está ungido, está cheio de Deus, está no Espírito, está andando ligado com Deus. Mas é interessante que esse lugar de unidade é comparado também ao orvalho. E o orvalho cai todas as noites. Todo dia tem orvalho no ambiente de comunhão. Porque a comunhão é como o orvalho. Só que o orvalho, além de cair toda noite, ele cai durante a noite. Você já viu o orvalho às 3 da tarde? Não tem. Mas à noite, ou seja, nos momentos mais escuros da vida, sempre haverá orvalho para quem sabe o que é viver em comunhão, para quem sabe o que é viver em unidade. E sabe o que é mais poderoso ainda? Que o texto diz que esse orvalho sai do Hermon e ele chega no Sião. O Monte Hermão está no norte, o Sião está no sul. São 200 quilômetros de distância, mas o orvalho que desce do Hermon atinge o de Sião. Isso quer dizer o quê? Que se você viver esse ambiente de comunhão, não vou falar essa palavra mais. Não dá para imaginar. Inimaginável, era isso que eu queria dizer. Até onde vai o alcance do impacto dessa unidade, do impacto dessa comunhão, do impacto desse ambiente de amor. Então, pastor, eu quero nesse ano ver o milagre da multiplicação da minha célula. Para de falar em multiplicação e promova a unidade na sua célula. Promova a comunhão profunda na sua célula. Pastor, eu quero ver um departamento aqui da igreja fluindo poderosamente. Promova a unidade, promova a comunhão. Os líderes de departamentos que estão aqui, esse é o caminho. É assim ou não é, irmão Luiz? Quando que o diaconato é eficaz, eficiente e muito abundante? Quando está unido. Quando que o time de adoração é canal para fluir na unção de Deus? Quando está unido. Quando nós nos unimos, nós nos posicionamos num lugar aonde o Senhor decidiu algo. E o que Ele decidiu? Ordenar a sua bênção.
Então hoje tem coisas que você está pedindo para Deus que não está a resposta na sua oração. A resposta está na sua resposta ao que Deus está deixando claro para você. Repita isso: Deus não responde às minhas perguntas. Deus responde às minhas respostas. Como assim, pastor? Quando eu entendo um princípio e respondo a ele, Deus responde essa minha atitude, esse meu posicionamento. E se você entendeu esse lugar de comunhão, se você entendeu que é nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção, você vai ser alguém que protege a unidade do corpo. Você vai ser alguém que, quando vem os inimigos da comunhão, eles serão expelidos por você. O coronavírus não chega. Você está imunizado. Quando inimigos da comunhão chegam, se você está ungido na comunhão, se você está, na verdade, nesse ambiente que Deus te projetou e Deus te colocou. Então repita isso: a comunhão cura. É óleo e é orvalho. E às vezes a cura que você está pedindo ao Senhor, você pode encontrá-la apenas posicionando a sua vida nesse lugar de comunhão, porque você vai ter um encontro com esse óleo e com esse orvalho. Isso ficou claro, gente? E para encerrar, repita após mim: a comunhão é a condição indispensável para uma evangelização eficaz. Não tem como gerar filhos para Deus se nós não vivermos essa comunhão. Quem aqui é casado? Tem como fazer filho a longa distância? A distância? EAD? Hã? Tem? Não tem, né? Vamos fazer aqui uma conferência online para gerar um filho, amor. Você vai engravidar aqui, vai ser pelo Zoom. Funciona? Não funciona, né? Vai ter comunhão profunda, vai ter que ter intimidade, vai ter que ter aproximação. E filhos que nascem nesse ambiente de aproximação são filhos muito abençoados. O Senhor ordena a bênção em lares que os pais se unem, que os pais vencem o orgulho para viverem juntos. É muito comum casamentos que não deram certo. E tem muito pai e mãe querendo dar muitos presentes para os filhos. Eu quero dar um presente para o meu filho assim, assado, tal. Joia. Mas eu posso dizer a vocês, depois de 5 anos trabalhando com adolescentes que vivem privação de liberdade por atos infracionais, depois de quase 10 anos conselheiro tutelar, 10 anos não, 5 anos, 6 anos conselheiro tutelar, depois mais 5 anos coordenador de um abrigo de crianças e adolescentes vítimas de violência acolhidos, eu posso dizer com toda segurança que o maior presente que um papai e uma mamãe pode dar para o seu filho é ele acordar de manhã e o papai e a mamãe estar dentro de casa. Acredite nisso de forma muito segura. Mas para trazer esse ambiente é necessário entender a importância da comunhão. E quando eu entendo a importância da comunhão, eu venço a arrogância, venço a prepotência, venço o orgulho, venço tudo que quer gerar a divisão. Quem entendeu isso, diga amém.